A caminhonete prata parou no acostamento da rodovia BR-116, quilômetro 347, num trecho deserto entre duas cidades onde não havia casas, postos de gasolina ou qualquer sinal de civilização num raio de 15 quilômetros. Era uma tarde de domingo, o sol de verão castigava o asfalto criando aquelas ondas de calor que distorcem a visão. E Thor, um Golden Retriever de apenas 2 anos, estava no banco de trás com a língua de fora, feliz e despreocupado como sempre. O homem ao volante, dono de Thor desde filhote, olhou pelo retrovisor com uma expressão fria e calculista, enquanto a esposa ao lado murmurava: "É melhor assim. Não temos condições de manter ele na cidade nova." Thor não entendia palavras, mas sentia a tensão no ar. Aquele clima pesado que cães captam instintivamente quando algo está errado. A porta traseira se abriu bruscamente. Mãos rudes empurraram Thor para fora do carro. E antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, a caminhonete arrancou em alta velocidade, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Thor correu atrás do veículo, latindo desesperadamente, suas patas queimando no asfalto escaldante, correndo até suas forças acabarem completamente. E quando finalmente parou exausto, a caminhonete já era apenas um ponto minúsculo no horizonte. Ali, naquele acostamento vazio e cruel, Thor começou a entender algo que seu coração puro se recusava a aceitar. Ele havia sido abandonado, descartado como lixo deixado para morrer sozinho debaixo do sol impiedoso por pessoas que juraram amá-lo para sempre. Os primeiros 3 dias foram uma tortura indescritível para Thor, que ficou exatamente no mesmo lugar onde foi abandonado, sentado no acostamento, olhando fixamente para a estrada, esperando que a caminhonete prata voltasse para buscá-lo. Ele não comeu, não bebeu água. Apenas esperou sob o sol causticante durante o dia e o frio cortante da noite, seu corpo começando a definhar rapidamente enquanto carros e caminhões passavam em alta velocidade, ignorando completamente aquele animal solitário. Alguns motoristas buzinavam irritados quando Thor se aproximava demais da pista. Outros jogavam garrafas vazias e xingavam, mas ninguém parou para ajudar aquele cachorro de pelagem dourada que estava visivelmente sofrendo. No 4º dia, algo mudou dentro de Thor. Uma determinação inexplicável tomou conta dele, como se seu instinto de sobrevivência tivesse finalmente superado a tristeza paralisante da rejeição. Ele começou a caminhar não na direção que a caminhonete havia seguido, mas no sentido contrário, de volta para a cidade de onde havia sido arrancado. Uma jornada de aproximadamente 85 quilômetros que nenhum cão deveria ser capaz de completar. Thor não tinha mapa, não tinha GPS, tinha apenas seu instinto animal e uma força de vontade que desafiava toda a lógica. Caminhando pelo acostamento perigoso, bebendo água de poças lamacentas, comendo restos de comida jogados por caminhoneiros, dormindo escondido em bueiros quando a exaustão vencia. E enquanto isso, na cidade que ele chamava de lar, absolutamente ninguém sabia que um milagre estava acontecendo naquela rodovia esquecida. No 10º dia de caminhada, Thor havia percorrido 42 quilômetros, suas patas estavam em carne viva, sangrando a cada passo, suas costelas apareciam salientes através da pele, e seus olhos, antes brilhantes, agora estavam fundos e opacos de fome e desidratação. Mas ele não parava. Arrastava-se pela beira da estrada como um soldado ferido que se recusa a desistir da missão, guiado por algo maior que a razão ou o instinto básico de sobrevivência. Foi quando uma família que viajava para as férias de verão passou por ele e a filha de 8 anos gritou: "Papai, tem um cachorro morrendo ali na estrada", fazendo o pai frear bruscamente e estacionar no acostamento. Eles desceram com água e comida, tentaram se aproximar de Thor, mas ele rosnou e recuou porque havia perdido completamente a confiança em humanos depois do abandono cruel. A família insistiu por quase 1 hora, deixando comida e água a uma distância segura, e eventualmente Thor cedeu à fome avassaladora, devorando tudo em segundos. Eles tentaram colocá-lo no carro para levá-lo a um veterinário, mas Thor se recusou categoricamente. E quando finalmente desistiram e foram embora, ele simplesmente retomou sua caminhada como se nada tivesse acontecido. A menina chorou o caminho inteiro, e o pai, emocionado com a determinação daquele animal,
postou a história nas redes sociais com fotos de Thor pedindo ajuda para identificá-lo. O post viralizou instantaneamente, milhares de pessoas compartilharam, e 3 dias depois uma mulher reconheceu Thor. Era a vizinha dos antigos donos, que revelou chocada que o cachorro havia sido abandonado na estrada 3 semanas atrás, porque o casal estava se mudando para um apartamento que não aceitava pets. No 30º dia exato, Thor chegou finalmente à cidade, tendo percorrido 85 quilômetros em condições que matariam a maioria dos animais. E guiado por memória e instinto, ele foi direto para a casa onde havia vivido desde filhote. Mas a casa estava vazia, com placa de "Vende-se" na frente. E Thor deitou no portão chorando baixinho, um som agudo e dilacerante que fez os vizinhos saírem para ver o que estava acontecendo. Foi quando Dona Regina, a vizinha que havia reconhecido Thor nas redes sociais, viu aquele cachorro esquelético e quase irreconhecível deitado no portão, e percebeu imediatamente que era ele, o cão que havia percorrido uma jornada impossível para voltar para casa. Ela correu para dentro, pegou o celular e postou fotos urgentes marcando todos os grupos de proteção animal da região. E em menos de 2 horas, a história de Thor já estava nos principais jornais e telejornais do país. A pressão pública foi tão grande que a polícia localizou os antigos donos que foram indiciados por maus tratos e abandono de animal. E enquanto isso, Thor foi levado às pressas para uma clínica veterinária, onde recebeu tratamento intensivo por quase 1 mês. Quando ele finalmente se recuperou, mais de 60 famílias se candidataram para adotá-lo. Mas quem ficou com Thor foi a própria Dona Regina, que disse em entrevista emocionada: "Esse cachorro me ensinou que lealdade não se mede em quilômetros percorridos, mas na força que você encontra para voltar para casa mesmo quando todos te abandonaram." Hoje, Thor vive como um rei na casa de Dona Regina, tem sua própria conta nas redes sociais, com mais de 2 milhões de seguidores, e virou símbolo nacional de resiliência e amor incondicional, provando que às vezes os heróis mais improváveis vêm em 4 patas e um coração maior que qualquer obstáculo.